Jesus, e dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado, como se fosse Deus abraçando ela. Na verdade, você representa Deus aqui na terra, você é o reino de Deus. Abraça essa pessoa como se o Senhor Jesus estivesse abraçando ela. Desejo um culto maravilhoso, uma noite maravilhosa. Amém. Boa noite, queridos. Meu nome é Márcia, para quem não me conhece, sou membro daqui, da Igreja da Colheita. E a mensagem que o bispo vai pregar nesta noite é a continuação do domingo passado. E o tema do domingo passado era Vendo o Reino de Deus. Ele disse no domingo passado como nós deveríamos ver o Reino de Deus, como nós deveríamos nos portar, né? Como nós deveríamos ser o modelo para a multidão que está lá fora, para o povo que está lá fora, como nós deveríamos ser, né? Mediante os princípios e as leis do reino de Deus. E o que eu quero deixar dito aqui, o que veio ao meu coração, é que nós precisamos abrir o nosso coração para a palavra do Bispo Renato, porque assim como ela tem revolucionado a minha vida, desde a mente até os meus relacionamentos mais longínquos, eu tenho certeza que também, a partir do momento que vocês tomarem a decisão de abrir o coração de vocês e receber essa mensagem que o Bispo tem pregado aqui, não só aos domingos, mas também às quartas-feiras e também aos domingos pela manhã, eu tenho certeza que essa palavra vai ser o diferencial na vida de cada um de vocês e ela vai transformar verdadeiramente a vida de vocês como tem transformado a minha, da minha família, das pessoas que estão ao meu redor, seja no trabalho, seja na academia, seja em qualquer lugar por onde eu tenha passado nos últimos 2 anos. Eu tenho levado essa mensagem, tenho trazido pessoas, tenho levado o DVD, tenho dito para as pessoas do programa, da televisão. Então, o meu desejo, e eu conclamo vocês, é que todos, inclusive eu, estejamos abertos a essa mensagem. Bispo, o Senhor tem feito a diferença na minha vida, na vida do meu esposo, na vida dos amigos do meu esposo, e eu agradeço muito a Deus por isso, pela sua vida, pela sua vinda para esse estado. Então eu quero que vocês abram o coração e levem essa mensagem para fora daqui, para que essa cidade se transforme, para que esse estado seja a bênção que Deus espera que ele seja, que seja próspero, que seja abençoado como Deus quer, e nós somos um canal disso. Amém. Então recebam essa palavra hoje e transfiram ela para quem está próximo de vocês. Venha, Bispo Renato. Muito obrigado, Márcia. Obrigado, querido. Boa noite, queridos. Graça e paz da parte de nosso Senhor. Desejo saudar a todos aqueles que esta noite estão aqui para compartilharmos da palavra da fé, da atmosfera de esperança, da presença de Deus em nós, e também a todos que estão esta noite nos assistindo pela internet, estão em todos os países onde temos alcançado, estão também ligados aqui no Brasil, que neste momento estão nos acessando pela internet. Queria saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem.
Este seriado que nós começamos logo no início do ano tem uma finalidade. A finalidade de nos preparar espiritualmente e nos preparar mentalmente para uma nova jornada na nossa vida. Estamos próximos da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não temos uma data, mas sabemos que sua vinda não tarda. E como temos nos deparado com uma situação que a mim me angustia muito, vendo os remidos, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, perdendo oportunidades enormes de fazer a diferença, de estabelecer o reino de Deus. Eu ouço as palavras de Jesus dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. E fico pensando assim: quais são os agentes que Deus utilizará para reinar sobre a terra? Porque essa minha angústia, esse meu certo taquipsiquismo, esta minha agonia interior, é porque, embora eu olhe para os remidos, os vejo com muitas limitações. Foram lavados, remidos, qualificados, separados, mas alguns dos nossos irmãos são como meninos. E Gálatas capítulo 4, versículo 1, diz que enquanto o rei é um menino, em nada difere de um escravo, ainda que seja senhor de tudo. Semana passada eu estava lendo o texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que diz: não se fie nos homens, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Imagine que tudo é nosso, nós de Cristo e Cristo de Deus. Agora pense que aqueles a quem tudo foi dado são co-herdeiros com Cristo, receberam o mesmo quinhão da herança. Tem, portanto, a outorga para reinar. Foram habilitados para isso. Mas segundo São Paulo, se este rei ou se esta rainha é como um menino, não difere de um escravo, porque está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado. São homens e mulheres que, embora tenham sido vocacionados por Deus, separados por Deus para reinar em vida, estão desperdiçando suas melhores oportunidades. Imagine, são colocados dentro de ambientes para que governem sobre eles, e os ambientes os governam. Fazendo uma ligação dessas últimas mensagens, então eu estou falando muito estritamente de Daniel, que foi chamado por Deus para ser um príncipe em Israel. Quando ele entra dentro da Babilônia, o que me impressiona é que Daniel entra na Babilônia para ser um escravo. E o que acontece? Ele decide não se babilonizar. Ele entra dentro de Babilônia, mas a Babilônia não entra dentro dele. Isso lhe garante atravessar duas grandes dinastias. Ele governa na Babilônia, e quando o Império Persa governa sobre o Império Babilônico, lá está lá Daniel novamente governando no Império Persa. O que faz um homem sair escravo da sua terra e se tornar príncipe em duas dinastias. Entra como escravo e sai como um rei, por causa de suas decisões sobre as circunstâncias que ele habita. Imaginemos nós, fomos arrancados do mundo, transportados para o reino do Filho do amor de Deus. O que Deus espera de mim, o que Deus espera de você, o que Deus espera de nós é que o seu reino venha sobre a terra, e os agentes para trazerem o reino à terra, Deus usa-me a mim e usa você. Deus espera que nós reinemos em vida. Essa é uma expectativa.
nossa natureza almínica, emocional, a nossa natureza intelectual e a nossa natureza espiritual, a nossa natureza física é para reinar. Quando Deus pensa o homem, Ele pensa em alguém que seja como ele, lembra? O homem não havia sido criado e Deus está fazendo um planejamento. Deus é um Deus de plano. Ter plano não é pecado, viu? Ter plano é de extrema importância para a finalização da sua vida. Deus tem um plano. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele toma uma decisão. E quando Deus cria este homem, Ele cria com uma finalidade, propósito. Ele cria com uma intenção, que este homem reine sobre a terra. É isto que está ocupando a mente do Criador, quando eu e você estamos sendo criados. Então, a nossa natureza é uma natureza propícia para reinar, uma natureza propícia para governar. Tem uns que estão tão ávidos para governar que até ultrapassam o seu limite. Ao invés de governar sobre as coisas, acaba governando sobre as pessoas e atropelando princípios. Nós não fomos criados para governar sobre pessoas, fomos chamados e constituídos para reinarmos sobre circunstâncias, reinarmos sobre a terra, reinarmos sobre dificuldades, reinarmos sobre situações e nunca sobre pessoas. É por isso que ninguém gosta de ser dominado em sã consciência, a não ser que estejamos enfermos de alguma forma, mas nenhum homem, nenhuma mulher gosta de ser dominado, porque a nossa natureza é dominar, é reinar, é prevalecer. E quero te dizer que Deus fará de tudo para que isso aconteça. Nos chamará a Ele por meio da fé e plantará em nós valores transformadores. O Evangelho mudará a nossa vida. O Evangelho transformará a nossa maneira de pensar. Romanos capítulo 12, versículos 2, 3, diz que ninguém pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se não estiver disposto a mudar a sua mentalidade. Eu posso entrar no reino de Deus como um menino, eu posso entrar no reino de Deus como um bruto, eu posso entrar no reino de Deus como um pagão, mas à medida que o tempo passa, eu vou me tornando semelhante a Jesus, porque a operação do Evangelho é me conformar à imagem dele. Um texto que nós precisamos ter decorado na nossa prática é o texto de Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. Ali fala do propósito eterno de Deus. Imagina que o propósito eterno de Deus, aquilo que estava na mente do Criador, primitivamente, isso deve nos interessar, porque o propósito é para que eu fui criado. O propósito eterno de Deus não era criar uma criatura para que ela fosse religiosa. O propósito eterno de Deus, dizia eu na semana passada, em criar Adão, não era fazer de Adão um crente, era fazer de Adão um amigo, era de fazer de Adão o seu representante sobre a terra. Como Adão falha no propósito, o propósito continua de pé. O propósito está em Romanos 8, 28 e 29. O propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Para isso eu nasci, para isso você nasceu, para ser conforme Jesus. E Deus se utilizará de tudo que estiver ao seu alcance para fazer de mim alguém parecido com Jesus, para fazer de você alguém parecido com Jesus. Se isso anima você, levanta a sua mão direita e diga glória a Deus. A decisão de Deus de nos fazer embaixadores na nova aliança é porque outrora Deus falou de muitas maneiras aos nossos antepassados, aos nossos pais pelos profetas, e Ele tomou uma decisão, nos falar neste tempo pelo seu Filho.
Este é o modelo que Deus tem se utilizado para nos falar, para nos mostrar como é que se vive. Eu quero dar um salto na história e mostrar para você como Deus falou no passado, usando alegorias, usando recursos didáticos, usando os seus recursos para nos falar por meio dos profetas aos pais. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio. Ok? Capítulo 32. Imagina que esse texto foi uma das maneiras que Deus usou para falar aos nossos pais, para falar aos nossos antepassados. Deus usou uma alegoria, mas uma alegoria muito especial para nos falar. Que coisa magnífica esta! Deuteronômio capítulo 32, versículos 9, 10, 11 e 12. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos. Cercou, instruiu e o guardou como a menina do seu olho. Como a águia desperta sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele deuses estranhos. Ponto. Imagina que na antiga aliança, Deus usa uma parábola para dizer o que ele faz com o seu povo, o que ele espera do seu povo. O texto é muito impressionante. Diz que o povo de Deus, e tem alguém aqui que é povo de Deus? Nós não somos Israel, mas somos povo de Deus, não é? Diz que no conceito de Deus, seu povo é como a menina dos seus olhos. Você imagina como essa coisa de ser a menina dos olhos? Quando algum risco ameaça, logo seu corpo todo se contrai para proteger a menina dos olhos. Assim, Deus é para conosco. Tudo se moverá para proteger a menina dos seus olhos, que sou eu e que é você. Aqui. Você se sente como a menina dos olhos de Deus? É verdade que às vezes a gente reclama, se sente meio desamparado, mas é só uma impressão. O fato é que Deus cuida de nós particularmente. Deus é um Deus pessoal. Deus não é um Deus impessoal, o Deus do planeta, o Deus panteísta. Não, nosso Deus é um Deus pessoal, que cuida de mim nos mínimos detalhes. Ele cuida do detalhe dos detalhes da minha vida. Ele é um Deus que se revelou a mim pessoalmente. Imagina que esse Deus que me tem e te tem como a menina dos seus olhos, o que é que ele fará? E ele usa a figura de Israel saindo do Egito para dizer: quando eu tirei Israel do Egito, eu cuidei dele, o guiei, o instruí. Agora vamos ver as ferramentas que Deus usa para tirar Israel da zona de conforto e colocar Israel no topo da montanha. Ele usa a figura de uma águia.
Tudo bem? Você não leu aí? Uma águia. E diz, assim como, da mesma maneira, muitas vezes esta linguagem de símile vai aparecer na Bíblia. Por exemplo, o Apocalipse é cheio de símiles, né? Como ruas como de ouro. Não é que as ruas são de ouro, elas são como de ouro. Como não se encontrou um metal parecido na terra, se criou uma linguagem de similaridade. João então diz, parecia com ouro. Tudo bem? Similaridade. Quando o Espírito Santo desce como fogo, não é que o Espírito Santo é um fogo, é oxigênio em combustão, é que parece com fogo aquela manifestação específica dele. Então, símile. E ele diz, assim como, na semelhança de uma águia, que revolve o ninho, que adeja sobre seus filhotes, assim Deus trabalha com seu povo. Eu estou te dizendo que Deus se utilizará de todo o mecanismo que estiver disponível para fazer de nós pessoas semelhantes a Ele. Ele usa Ele mesmo como uma figura de uma águia e diz, desta maneira, eu adejei sobre o meu povo. Há muitos anos atrás, quer dizer, nem muitos anos atrás assim, eu assistia no Discovery uma reportagem sobre a águia, muito interessante. Quando a águia decide colocar o seu ninho, ela o colocará num alto penhasco. E lá em cima, em segurança, ela põe o seu ninho. E quando os pintaninhos da águia nascem, eles nascem independentes da mamãe. Então o que a mamãe faz quando os bichinhos saem da casca? Ela voa, vai caçar, traz um coelho fresco para alimentar seus pintaninhos, traz água no seu bico e dessedenta seus filhotes. Um verdadeiro Salmo 23. O Senhor é o meu e nada. A sensação de segurança produzida pelo ninho é formidável. Ela, quando vai construir o ninho, ela tem o cuidado de fazer um ninho confortável. Você se sente confortável em Deus? Então, quando ela traz o equipamento para formar o ninho, é impressionante. Ela traz uns gravetos, traz algodão, ela traz palha, traz espinhos, traz mais palha, traz algodão, e ela forma um ninho muito confortável, bem aquecido, um colchãozinho de mola, e os pintaninhos estão ali desfrutando do conforto, seguros naquele ninho. Mas os bichinhos precisam voar, e quando é chegada a hora de voar, repita comigo, quando chega a hora de voar, é aqui que se concentra a atenção. É a hora que você precisa começar a voar. Quando você começa a ter a necessidade de voar, a tensão se estabelece. Porque a mamãe águia vai fazer você voar de qualquer jeito. Ela não traz mais a caça fresca toda hora. Ela não traz a água no seu bico o tempo todo. E os pintaninhos começam a ficar indignados. Aí sabe o que ela faz? Mas eles não querem sair do ninho, tem muito conforto lá. Ela revolve o ninho. O que ela faz? O que ela tira? A palha, o algodão, e o que fica? Os espinhos. Deixa eu te explicar uma coisa. Já houve algum momento na sua vida que você pensou que até Deus virou seu inimigo? Além de mim aqui, algum corajoso diz, poxa, que Deus virou meu inimigo, né? Tudo bem. Parece que Deus anda ao meu derredor, bramindo feito um leão.
É um trocadilho, entendeu? Não tem jeito. A mamãe águia vai tirar o algodão, porque é hora de voar. Esta alegoria nos faz pensar que na tarefa de fazer você voar, Deus será tão responsável, mas tão responsável que não deixará você dentro do ninho. Ele vai gerar desconforto na sua vida. Ele vai gerar tempestade para você. Mas ou você voa, ou você morre dentro daquele ninho revolvido. O que Deus espera de nós é exatamente esta figura que Ele usou lá na antiga aliança, para dizer: eu quero meu povo como eu, voando, reinando sobre a terra. Esta alegoria me inspira a não querer morrer no meio da dificuldade, porque a natureza de voar está em mim. Mesmo que eu ainda não tenha voado, mesmo que você ainda não tenha conseguido reinar sobre um problema, mesmo que você não tenha conseguido superar um drama na sua vida, a sua natureza é a natureza divina. São Pedro diz que Ele repartiu da sua natureza conosco. Está em nós a natureza de Deus. Você pode superar os seus dramas, você pode passar pelas dificuldades. Diga comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Pode sim, você pode mesmo. É interessante que nesta figura, já que eu entrei nela, eu vou concluí-la. Diz que a águia, ela vai adejar sobre seus filhotes. O que isso quer dizer? É que com seu bico afiado, mesmo havendo resistência dos filhotinhos em voar, ela vai dar bicada neles até eles saltarem da montanha. Às vezes vai machucá-lo, mas ou ele assume a natureza dele, ou ele morrerá no topo da montanha. Tem gente aqui? Estão me ouvindo? Não é o diabo, é a ação de Deus para fazer você voar. É seu bico gerando desconforto na sua vida para você assumir a sua verdadeira natureza, a natureza de um príncipe sobre esta terra, a natureza de alguém que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro para se tornar um rei, um sacerdote nesta terra. A Ele que nos tem chamado para reinar em vida, seja a glória para sempre. Bendito seja Deus. Que este assunto nos seja como uma revelação, porque Deus, Ele não vai nos eximir das dificuldades e dos problemas. Ele terá uma expectativa em nós, a expectativa de que a nossa verdadeira natureza surja. Quando Ele projeta o seu filhote, diz o texto, Ele não projeta para esborrachar o pintinho. Diz que ele voa junto com ele, e se ele não conseguir voar, o tomará pelas suas asas. Diga uhul! E os levará para cima novamente. Podemos oferecer um Baruch Hashem sacrificado aqui esta noite. Não, vamos falar em hebraico, né? Diga Baruch Hashem. Deus seja louvado. Jesus, eu não vou conseguir. Jesus, eu não vou suportar. Ele tomará você pelas suas asas e te levará até o topo da montanha novamente e colocará em segurança. Para quê? Para que você tente novamente, até que você assuma a natureza de Cristo na sua vida. Você foi predestinado para ser conforme Ele é. Romanos 8, 28. Diga, eu fui predestinado para ser conforme Ele é. Está escrito na sua Bíblia, não estou inventando nada.
Está escrito aí, você foi predestinado. O bilhete que você comprou te garante o direito de ir e vir. Você comprou um bilhete de ida e de volta. Quando você nasceu de novo, está firmado na aliança que você tem com Deus, que Ele, que começou a sua boa obra na tua vida, não desistirá. Ele vai até o fim com você, fará de você alguém semelhante a Jesus. Amém? Vamos lá, agora, Jesus. Muito bem. Domingo passado, eu falava de uma sulamita, que Salomão, você não estava aqui domingo passado no momento, e eu fiquei em apuros. Por favor, minha sulamita, come on here, please. Não tem outra, minha irmã. Se você não quer, eu não posso trocar, vai ter que ser você mesmo. Não tem problema. Salomão chama a sulamita e diz: vem, esposa minha, amada minha, eu te mostrarei a extensão do meu domínio. Será a extensão do teu domínio, porque tu serás minha rainha. O lugar do meu governo também é o lugar do teu governo. Vem e vê. Vem até os montes, o Monte Seni. Vem até as cavernas dos leopardos. Vem e vê a extensão do meu reino sobre a terra. Tudo é teu, porque eu estou contigo. Tu estás comigo. Tu tens uma aliança comigo, então vê a extensão do teu reino. Eu me lembro que e era argumento da semana passada, que quando a princesa Diane casa com o príncipe Charles, lembro do fuzuê, ela era uma plebeia. Novamente o conflito parece que já está se amainando, mas o conflito agora da nova geração. Parece que os príncipes decidiram amar as plebeias. Bom, paciência, né, meu bem? Eu decidi amar uma rainha, né? Mas tudo bem. A natureza da sunamita foi alterada pela participação do esposo na vida dela. Ela agora é rainha por direitos nesta aliança. Podiam não gostar de Diane, mas quando ela se casou com Charles, ela se tornou princesa. A igreja, quando estabeleceu sua aliança com Jesus, ela não era povo. Não tinha nem nome. E São Pedro diz: agora vocês são povo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Em Cristo, nós herdamos o direito de co-herdeiros. O que é ser co-herdeiro? A sulamita, esse contato visual, eu já vou falar de co-herdeiro. A sulamita, quando vem trazida por Salomão para manter esse contato visual, é para que ela visse, para que ela contemplasse a extensão do seu governo. Quando nós fomos chamados por Cristo para assentarmos nas regiões celestiais, nos deu o direito de entendermos que tudo é nosso. Nós de Cristo e Cristo de Deus. Não se engane, não se apoie em homens, porque tudo é nosso. Nós de Cristo e Cristo de Deus. Quando nós recebemos na teologia de Paulo o título de co-herdeiros,
Isso significa que nós temos a mesma parte no quinhão da herança. Jesus nos dignificou, e pela presença dele na nossa vida, porque nós andamos com ele em nós. Imagina, na antiga aliança, os homens se alegravam porque Deus estava ao seu redor, a sua presença estava no arraial. Mas a experiência de Deus com os homens tinha sido limitada por causa do pecado. Quando Deus restaura a nossa relação, Ele revela seu plano completo. E o plano completo de Deus foi introduzir sua natureza em nós. Hoje, o altar que estava lá do lado de fora, o templo que era de pedra, se tornou o altar do lado de dentro. O Deus que estava lá fora, o Deus que andava pendurado no nosso brinco, entrou dentro de nós. A experiência cristã nos torna co-herdeiros. O novo nascimento faz de nós novas criaturas. Quebra a burocracia e os protocolos. Nós não somos mais um povo plebeu. Nós agora pertencemos à família real. Sacerdócio real sois vós. Nação santa. Nós somos sacerdócio real e nação santa, porque Deus decidiu morar dentro de nós, fazer parte da nossa experiência mais íntima. É por isso que hoje, na aliança em que nós vivemos, o Deus da nossa vida, que mora dentro de nós, nos garantirá sempre que com a sua natureza não haverá um problema, não haverá uma dificuldade, não haverá absolutamente nada que se levante na nossa trajetória que nós não consigamos superar, que nós não consigamos vencer. Você tem a natureza do vencedor dentro de você. Tem uma canção do Marcos Witt que ele diz assim: El vitorioso vive em mim. Não vou cantar, senão você vai embora. Diz: o vitorioso vive em mim. O vitorioso vive em mim. As circunstâncias não me movem a mim, pois o vitorioso vive em mim. Desculpe aqui. Este é um entendimento teológico. É assim que nosso entendimento religioso consente, ou de verdade, na sua experiência pessoal. Não estou falando do teu avô, da tua avó, do teu pai, do teu marido, da tua mulher. Na tua experiência pessoal. O vitorioso vive em você. Alguns estão com dificuldade de crer assim, né? Não, eu sei que é difícil mesmo. Porque o novo nascimento é essa experiência. O novo nascimento não é um arrepio que dá da cabeça aos pés. O novo nascimento não é proporcionado por sensações físicas necessariamente. O novo nascimento é esta experiência de, na nossa vida, Deus ter se introjetado. Você hoje faz parte da família de Deus, não é porque tu é crente, é porque o vitorioso habita em ti. É porque você teve uma experiência íntima com Ele. São Paulo diz que o homem que se une a uma mulher, e no caso específico da alegoria do argumento de São Paulo, é uma prostituta, ele diz: quem se une a uma prostituta
torna-se um só corpo com ela. Mas quem se une ao Senhor, torna-se um só com Ele. É disso que eu estou falando. Quem se une a Deus, se une não só pelos vínculos da intelectualidade, mas se une pelos vínculos do Espírito. É claro que o teu intelecto vai a reboque, mas Deus resgata você no Espírito, traz você para dentro dele em Espírito, porque Deus é Espírito, e importa que nós, os seus adoradores, o adoremos em Espírito e em verdade. Quando nós fomos concebidos por Deus, no nosso eu mais interior, Paulo chama isto de o homem interior. Quando o nosso homem interior foi impactado com a presença do Eterno, querido, pode levantar a sua cabeça, porque a dignidade entrou na sua vida. Ninguém mais pode abusar de você, a não ser com seu consentimento. Se você consentir, destroem a sua vida. Mas se você não consentir, a sua natureza, a natureza de Cristo que está em você, a nova natureza que você se tornou, essa está em você, para que você definitivamente reine em vida. Portanto, não importa o lugar onde você estiver, Deus estará com você. Não tenha medo de entrar em regiões tensas, onde as pessoas têm medo de entrar, porque da maneira que Deus chamou você, você pode entrar no maior conflito da sua vida, seja ele o conflito da política. Alguns de vocês estão em tensões por causa dos conflitos da política municipal. Mas não tenham medo. Não tenham medo. A Babilônia pode promover você, porque Deus não é Deus só de Israel, Ele é Senhor de toda a terra. Desculpe, eu vou voltar aqui a uma frase que eu estou repetindo há 3, esse será o 3º domingo. Me entendam com todo cuidado, por favor. Quando o arcebispo Desmond Tutu escreve seu último livro, intitulando Deus não é cristão, a primeira vez que eu li o título, eu recebi um impacto. Mas como eu já tenho um conceito anterior, que é Deus não é evangélico, me facilitou assimilar a pancada. E quando eu li pela 3ª vez o título, eu li, tirei meu olho, li de novo, tirei meu olho, e li pela 3ª vez. Desmond Tutu não é nenhum imbecil, é um homem que governa, mudou a história do apartheid na África do Sul. Então não pode ser um imbecil. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz, um arcebispo da igreja anglicana, pode ter uma cultura muito diferente da minha e uma teologia muito mais aberta do que a minha, mas doido ele não é. Eu olhei e disse, meu Deus, não é que toda a terra está debaixo das potentes mãos de Deus? Que Deus não controla só o mundo cristão, Deus controla o planeta inteiro. Deus não controla só o planeta, Deus controla o sistema solar. Como é o nome, meu bem, do nosso sistema? Deus controla a Via Láctea. Deus não controla só a Via Láctea. Deus controla todos os sistemas de todos os sóis. A Alfa Centauro está debaixo das potentes mãos de Deus. O universo inteiro está debaixo das mãos de um Deus que pode tudo, que trouxe vida a este mundo. Você está nas mãos desse Deus.
Cara, que nossa cabeça é pequena demais para entender isso. A minha, desculpe, não a sua, desculpe, não estou te subjugando. A minha cabeça é pequena demais para entender isso. O Deus que é Senhor de todas as galáxias, aquele que tudo subsiste pela palavra do seu poder, tudo se mantém em harmonia e equilíbrio por causa da palavra do seu poder, aquele que orquestra tudo, que é o maestro de todas as coisas, do macrocosmos ao microcosmos, aquele que governa o meu interior e o teu interior, ele mora colocou o seu trono em nós. Essa média toda foi para mostrar minha gravata para você. Brincadeira. Foi para dizer para você que ele decidiu. Cara, isso é muito glorioso. Como diz nosso ex-ministro, é muito tropicalente esse conceito, né? Eu diria que transcende, vai muito mais além do que eu posso imaginar, porque ele decidiu fazer de mim sua casa predileta. Escolheu você, que não era povo, para fazer de você seu povo. Escolheu um plebeu como eu para fazer parte da família real. Escolheu você para compartilhar com você da sua própria natureza. O divino sêmen, tu imagina isso, cara, que loucura. O divino sêmen, João 1, no princípio era o verbo. Estou falando da eternidade, Heaven, céu dos céus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aí o verbo toma uma decisão: encarnar a natureza humana. Maria, encontramos Maria. O anjo dialoga com ela e diz: Maria, bem-aventurada és. Tu foste escolhida para ser a mãe do Salvador. Ela diz: não pode ser, seu anjo, é piração total. Sou moça virgem, como é que eu posso gerar? O Criador, sendo eu uma moça virgem, teve medo. E o anjo diz: fica tranquila. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Ei, sonhos impossíveis só podem acontecer se o Deus dos impossíveis entrar nessa história. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá. Ninguém foi embora, vou continuar. Envolverá. Foi assim. Maria, me dê uma Maria aqui. Vem cá, Maria. Venha, Maria. Faz carinha de espanto, né, Maria? Ah, é espanto? Isso aí é espanto? Tudo bem. Aí vem
a semente divina, o verbo que deixou a eternidade. Esse mistério da encarnação do Verbo foi a possibilidade do Deus eterno entrar dentro de nós. Se fez um tabernáculo humano, vivo. Esta mulher empresta a natureza humana para que a natureza divina entre na natureza humana e nos conceda o privilégio do Verbo eterno tabernacular entre nós. Era agora o último Adão. Thank you very much. Obrigado, Eliane. Um aplauso para Maria, que nos deu o Salvador. Imagina isso, querido. Quando ele deixou a eternidade e encarnou o Verbo, era a semente que faltava para recuperar nossos códigos de governo que haviam sido perdidos pelo sistema do pecado. Foi o justo pelos injustos, mas ele nos recuperou, ele transformou a nossa vida e nos fez povo seu. Daí, nesta nova natureza que habita em nós, Jesus mora na minha vida. Isso não gera em mim a vaidade de ser filho do rei, mas a responsabilidade de ser filho do rei. Muitos estão achando que ser filho do rei é uma vaidade, uma presunção cristã. Mas eu estou te dizendo que é uma responsabilidade cristã ter se tornado filho do rei. Tornar-me co-herdeiro, ter a mesma parte no quinhão, reinar em vida, não deve ser uma presunção, um orgulho e uma vaidade, mas uma responsabilidade enorme, porque quem reina em vida, posso te garantir uma coisa, não há tempestade que possa destruir você. Paulo é um homem que aprendeu a reinar em vida. Um dia, o Senhor fala com ele e diz: Paulo, convém que tu vais até Roma te apresentar a César. E ele diz: sim, Senhor. Ele entra naquele navio que transportava prisioneiros, e no meio da madrugada o Senhor fala com Paulo e diz: Paulo, amanhã esse navio vai ser quebrado. O Euroaquilão vem devastando tudo, mas fique tranquilo, porque nem você, nem os que estão com você, por causa de você, nem aqueles que estão dentro do barco vão se perder, porque convém que você vai ter com César em Roma. Paulo se levanta, conversa com o comandante do navio que não quer escutá-lo para se afastar um pouco da costa. No dia seguinte, o Euroaquilão, ele arrasa com as embarcações, e onde Paulo está, o risco é grande. Ele sobe na proa do navio, é proa, Humberto, na proa do navio, e de cima da proa ele diz: senhores, não tenham medo. Ei, quem carrega destinos sempre estará mais seguro, né? Não tenham medo, porque ontem à noite, o Deus a quem eu sirvo, me contou um segredo. Ele me disse que o Euroaquilão vai destruir a nossa embarcação, a carga vai se perder, mas por causa de mim. Ei, coloca um sorriso nos teus lábios, escuta o que eu estou te falando, acompanha a minha história. Por causa de mim, vocês serão poupados e não vão morrer, porque eu estou aqui. Eu estou dizendo para você que Deus é um Deus pessoal,
Eu quero dizer para você que Deus, por causa de você, fará coisas que não faria se você não estivesse ali. Há coisas que Deus só vai fazer porque você estará ali. E por causa de você, há tripulações que serão poupadas. Por causa de você, porque você está naquele barco, porque você está naquela empresa, porque você está naquela sessão, porque você está dentro daquele consultório, porque você está dentro daquela enfermaria, porque você está dentro daquela sala, porque você está dentro daquele consultório, porque você está dentro daquela oficina, porque você está ali, naquele lugar. Ninguém se perderá por causa de você. Por causa de você, dentro daquela secretaria, Deus poupará e mudará o destino daquelas pessoas, só porque você vai estar ali, porque você carrega o Senhor dos céus e do mar dentro de você. Se Ele deu a você uma palavra, segura firme esta palavra, porque o teu destino é o trono. As dificuldades, elas fazem parte do treinamento. As limitações existem, mas você transcenderá tudo, porque aquele que deixou a eternidade, encarnou, morreu e ressuscitou, agora colocou seu trono dentro de você e fez de você um co-herdeiro. Agora o teu destino é o trono. Você reinará com Ele para sempre. E quando a nova Jerusalém descer do céu, você descerá com Ele para reinar sobre a terra. A Ele que nos chamou para o mistério da fé e para o privilégio de superar dramas e dificuldades, seja o louvor, o domínio e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus.